Oi gente, tudo bem? Começando o nosso terceiro dia do desafio. Hoje começou normal, que nem ontem. Acordei, lavei o rosto. Eu acordei 8 e pouco hoje de novo, então acordei um pouquinho mais cedo. E aí fui lá me pesar, deu um pouquinho a mais do que ontem, mas não tem problema, né? E depois eu fui fazer café, fiz ovos mexidos com a torradinha com ricota e um pouquinho de chá pra assistir Família Addams, a clássica que eu amo. Depois do café, eu fui com os meus amigos no aeroporto, porque eles precisavam resolver um negócio dos gatos deles pra viagem. E então eu passei a manhã inteira fora. E aí eu aproveitei na volta, porque eles estavam resolvendo as coisas, pra ficar lendo um pouco do meu livro no caminho. Quando eu voltei, eu tava um pouco cansada, assim, com preguiça. Então eu falei assim, eu vou assistir um filme primeiro, depois eu faço as coisas. E aí eu fui assistir o Halloween de 2018, que eu ainda não tinha visto. E filme de terror, sempre bom assistir, né? E aí depois que eu consegui descansar, eu criei coragem e fui estudar, aproveitar que ainda tava um pouco claro. Acho que eram umas 6 horas ainda. Como dá pra ver nesse dia lindo, maravilhoso que tá lá fora, ainda super cinzento. Eu fiz uma granola com iogurte e fui fazer a minha lição. Na aula passada eu tinha feito a de interpretação de texto, então a de hoje era gramática, sobre pronomes e adjetivos demonstrativos. Então fui lá, fiz a aula e fiz os exercícios. Depois fui fazer o yoga, que vou falar, viu? Eu tava com muita preguiça de fazer exercício, porque já era 7 horas da noite, já tava começando a escurecer. E eu fiquei assim, nossa, mas tá tão frio, e se eu não fizer? Mas eu criei coragem e acho que muito porque eu tô fazendo o desafio e eu tô gravando, então eu falei assim, não, eu tenho este compromisso que eu preciso fazer, né? E aí fica uma dica, talvez, ou uma observação, que a gente também criar esse compromisso com outras pessoas, talvez motive a gente um pouco a fazer. Às vezes um amigo, ou você... Que nem esse pessoal tá fazendo agora, né, com o negócio de academia, que aí você fica, na verdade, competindo, né? Ou, sei lá, você postar na internet, que é uma forma de você se compromissar a fazer, né? Não que a gente seja obrigado, tá? Se eu ficar sem vontade, eu não vou fazer também, só falar, gente, eu não fiz hoje. A gente não é obrigado a fazer nada. Mas ajuda a motivar, talvez, um pouco. Alright, pals, let's begin in a comfortable seat, sit up nice and tall. E aí eu fiz essa aula de yoga pro core, que é essa parte, assim, abdominal, né? Uma parte muito importante também da gente fortalecer no yoga, porque você vai usar sempre. E eu adoro essa aula, eu faço ela toda hora, eu tenho ela salva numa playlist, porque ela é super curta, tem 12 minutos, mas muito forte e muito eficaz. E aí eu já fiz os exercícios também pro abdômen. Eu tinha falado que eu ia fazer pra perna, mas já que eu já tinha feito abdominal pro yoga, eu falei, vou fazer o exercício disso também. E eu gosto de fazer abdominal, mas é pesado, né? Abdominal cansa demais, velho. E você vê que a gente não pode ficar só pensando em calorias ou, né, na medida, porque aqui no treino deu 38 calorias. No fim das contas, é um exercício que me cansou muito e não contou tanta caloria aqui, então não é isso exatamente o que importa, né? A gente não deve ficar pensando muito em números. O exercício é importante, o exercício é bom fazer e o resultado a gente vai ver no futuro. Então é mais importante pensar que fez exercício do que quanto que gastou com ele. Pra mim é a mesma coisa com comida, né? Eu não tô muito interessada, assim, obviamente, perder peso é bom, mas eu não tô tão interessada nessa parte. Eu tô querendo fazer exercício e alimentação por uma questão de saúde, né? De pensar em bem-estar, enfim. Então, eu não piro muito nessas questões numéricas. E eu tava com preguiça de ir na academia pra fazer minha esteira, mas já que eu comecei a fazer exercício, agora me deu energia, então vou lá pra academia. E hoje, patrocinada pela minha meinha de gatos, que o meu marido me deu de Natal. Tá escurecendo, tá frio e chovendo, mas coragem, vamos lá. Hoje tinha gente na academia, então eu só fiquei na esteira mesmo. E aí eu fiz 30 minutos, como eu tinha feito um pouquinho a mais do exercício em casa. Estou voltando à escuridão. Agora são 8 da noite já. Já tá bem escuro. E aí, por causa da esteira, consegui bater a meta de calorias e a do tempo também, então passou de 60 minutos. Eu tava morrendo de preguiça. Fui firme e forte, consegui.
Isso é uma boa coisa pra se tentar também, porque se eu fosse primeiro na academia, talvez eu já tinha desistido. Mas aí como eu fui fazer exercício mais tranquilo primeiro, aí já me deu mais energia, depois eu fiz o outro, eu falei, pois vou na academia então, que agora eu já tô trocada e já tô com gás. Então, acho que se trocar também é uma coisa muito boa pra você ganhar energia, porque você fica assim, ai, não vou, mas aí quando você já tá com a roupa, já tá fazendo, aí você fala, então agora vamos, né? Então, valeu por hoje. E aí depois eu fiz a janta, que foi bem simples hoje. Acabei não fazendo nada do cinema, mas assim, né? Por eu já estar fazendo os vídeos e editando e pensando nas coisas, eu já acredito que seja um tipo de exercício. E também assistir filmes é um exercício, porque hoje em dia eu assisto o filme muito pensando assim, nossa, aqui tem este ângulo, aqui tem isso aqui. Então eu vendo Halloween eu já comecei a pensar muito nisso assim, né? Ai, porque na cena inicial ele tá usando uns shots mais fechados e uns close-ups assim, porque pra dar essa sensação de desconforto na gente, né? Porque eles estão num hospício, e aí depois você tem um shot daqui, tarará, e usa cor desse jeito, e nossa, porque aqui, ó, o ângulo que ele filma dá pra dar essa sensação. Então, assim, eu fiquei já assistindo o filme. Agora eu vejo muitos filmes assim, né? Mas eu fico analisando como que eles fizeram. Então, assistir filme também é um exercício ótimo pra você ver como é feito, né? E pensar, né, nessa parte. Então eu vou considerar que o exercício foi eu assistir o filme e ficar observando essas coisas. Eu ainda quero fazer esse exercício, assim, de escrever realmente, falar assim, aqui foi ângulo tal, shot tal, né, enquadramento isso, e blá, 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 blá. Então, em algum momento eu vou fazer também. E aí foi isso meu dia de hoje. Feliz que eu consegui cumprir as metas, também consegui beber os 2 litros d'água, e então, terceiro dia também deu certo. E vamos para o próximo. Vejo vocês, tchau!